E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Roy na área para comentar aqui a única operação que a gente fez hoje, tá? Uma operação aí que eu considero um pouco arriscada, né? Porque a gente fez uma operação de choque contra a tendência, tá? Normalmente a gente faz a favor da tendência, tá bom? Mas era uma região de muito suporte, tá? Onde a gente acreditou que realmente o preço fosse parar. Eu acho que a gente entrou pouquinho antecipado, tá? E vou mostrar aqui para vocês. Mas na verdade foi uma antecipação que até deu alguma saída nossa, tá? Algum alvo. Mas eu acho que a gente poderia ter esperado melhor para otimizar melhor a operação. De qualquer maneira, foi uma operação muito bem sucedida, tá? E fizemos aí 3 dias numa tacada só, tá? Bom, como todos sabem aí que acompanham o mercado, né? O índice abriu aqui, né, pessoal, e derreteu, tá? Derreteu, tá? Quando ele deu essa derretida, ele acabou ativando um pivô de baixa nos 15 minutos, tá? Onde a gente traçou os alvos, tá bom? E aí eu vou explicar para vocês aqui o porquê do choque aqui embaixo, tá? O porquê a gente fez essa operação, tá? Primeiro vamos entender, né? A gente na ativação aqui do pivô, tá? E na confirmação a gente não teve nenhum padrão nosso, tá? E a confirmação ela se deu aqui num ponto de suporte muito importante, tá? Aqui, né? Você tinha um candle gatilho do 120 minutos, média de 80, média de 200, tá? Então ficou muito difícil a gente entrar na operação, tá? Tava no meio do canal, então poderia bater muito bem aqui, voltar tudo, tá? Então ficou muito difícil realmente aproveitar essa queda, tá? Por que que a gente teve a queda hoje, pessoal? O Campos Neto, ele fez um discurso, né, ontem, no final do dia, aí, muito azedo para o mercado, tá? Eu, particularmente, não entendi muito bem o discurso dele, por que que ele foi tão duro, né, já que a gente já está com os níveis, né, de taxa de juros altas, tá? A inflação, na minha opinião, está controlada e tem mais espaço aí para redução, né? A Petrobras já anunciou, né? Então, assim, o discurso dele foi contra um pouquinho do que dizia a ata do cupom, tá? A ata do cupom dizia que praticamente não teria mais aumento, seria manutenção de juros na próxima reunião, né? E no discurso dele, o mercado acabou interpretando aí que ele ainda vai fazer mais um aumento de 0,25 ou até 0,5, tá? Então, realmente, o mercado ficou de mau humor. E além disso, para 2023, que o mercado imaginava, né, já uma queda da Selic, até colocando ela a 11,50 no final do ano, ou até 11,25, né, no final de 2023, ele acabou também dizendo que vai ser difícil iniciar essa redução em 2023. Tá? Então ele teve um discurso aí um pouco duro, particularmente achei meio sem sentido e contra a ata do cupom. Né? A gente não está vivendo aí a crise, né? Toda essa crise que o mundo está vivendo lá fora, a gente está aí bem mais controlado. Tá? Então, honestamente, eu não entendi. O mercado também não entendeu muito bem e reagiu mal, tá? Por isso que a gente teve toda essa queda aqui hoje, tá? E aí, pessoal, quando ele ativou esse pivô de baixa, né, a gente tinha esses alvos aqui traçados, tá? E o terceiro alvo, né, junto com o quarto alvo e esse candle gatilho, tá, do diário, tá? Ou seja, um ponto muito importante do diário, tá? A gente viu como oportunidades aí de fazer o nosso choque, né? Já que a gente não conseguiu aproveitar toda essa queda, tá? Então a nossa primeira entrada foi aqui no alvo de 161, junto com esse candle gatilho, né? Vocês podem ver que realmente teve o choque, né? Quase bateu aqui nessa retração, então a maioria das nossas ordens saíram aqui, tá bom, pessoal? Esse candle aqui, quando bateu no 200%, né, ou seja, no quarto alvo do pivô, onde a gente fez o check,
o choque, ele também deu um repique grande, tá? Depois é que ele veio parar aqui, então a gente teve mais ordens saindo aqui, e aí o nosso médio já estava aqui, tá, pessoal? E aí a terceira e última defesa foi feita aqui nesse que é no gatilho, né? Onde ele fez esse trap, a gente aumentou a mão aqui no trap, tá? Colocamos o alvo dele, tá, pessoal, do trap, tá? Quando foi acionado, né? Vejam que ele foi aqui praticamente até o 100%, tá? A gente, na verdade, descarregou muito a mão aqui quando ele tocou no 61, tá? Ou seja, no primeiro alvo do trap, ficamos com pouquíssimos contratos, e aí a gente acabou finalizando a operação, tá? Nesse outro candle aqui positivo, tá, pessoal? Então, assim, foi uma operação realmente arriscada, tá? Mais arriscada, alta probabilidade de acerto, tá? Vocês podem ver que a gente conseguiu, né? E por que eu considero que foi antecipado? Eu acho que a gente poderia ter esperado ele tocar aqui no quarto alvo do pivô, tá? Ou até aqui no candle gatilho do diário, tá? Nesse suportaço do diário, né? Vejam que ele veio, ó, uma, duas, três, agora tocou a quarta vez e foi rejeitado, tá, pessoal? Então vejam que realmente é um suporte aqui muito forte, tá? Mas eu acho que a gente poderia ter esperado mais um pouquinho. De qualquer maneira, a nossa entrada aqui, né, ela gerou aí frutos importantes, tá? A gente conseguiu, né, alguns alvos aqui, né? Então, foi uma operação não tão tranquila, né? Porque é contra a tendência, né? A gente sempre fica mais tenso e normalmente passa calor, tá? Foi o que aconteceu hoje, passamos um calor, mas acabamos aí fazendo 3 dias na operação, tá? Ah, Roy, onde estava o seu stop? Meu stop estava na perda desse trap aqui, tá? Ou seja, na perda desse que é no gatilho, né? O Keno que tentou perder ele, o stop estava na mínima dele, tá? Mas acabou que a gente nem precisou ser estopado, né? E fizemos aí uma operação, eu diria, lindíssima, tá? Do ponto de vista aí de ganho. Foi feita a leitura corretamente, a gente apenas poderia ter esperado ali até o 200%, né? Ou seja, o quarto alvo e não o terceiro. Mas também você não tem como adivinhar, por isso que a gente dividiu a mão. Entramos aqui com uma parte no terceiro, uma parte no quarto e uma parte no que é no gatilho, né? A gente poderia, de repente, ter colocado uma parte aqui no que é no gatilho, mas como é que você vai adivinhar? Aqui também era um suporte importante, tanto que entrou uma defesa compradora aqui muito forte, tá? Mas infelizmente o mercado está realmente azedo, né? E nessa hora aqui o S&P azedou também, né? Então acabou piorando um pouquinho. Tá bom, pessoal? Então essa foi a única operação nossa de hoje, tá? Choque, mas contra a tendência, eu não gosto de fazer, mas hoje realmente eu não vi outra possibilidade para tentar uma operação. Poderíamos ter ficado quieto ou esperando até esse trap, né? Teve gente lá na sala que entrou somente quando acionou um trap aqui, passou calor zero, né? Deu aí 283 pontos, passou calor nenhum, poderia ter esperado o trap, que foi realmente num ponto muito importante. Tá bom, pessoal? Então tenham um excelente fim de terça, um excelente feriado amanhã e quinta-feira de manhã estamos de volta. Beijão, tchau, tchau.